Vamos lá, galera, hoje comentar sobre a diferença entre a teia orgânica e a teia sintética, uma coisa que muita gente reclama. Por quê? Para quem não sabe, né, a origem da teia nos quadrinhos é a teia sintética. Isso eu não tenho que discutir. Quando foi criado o Homem-Aranha a primeira vez, ele foi criado com teia sintética. Qual é a ideia? A ideia é, todo mundo sabe que o Peter Parker é um gênio, principalmente o gênio da química. Então acontece, ele depois de ter os poderes, ele se locomoveu, o que ele fez? Ele criou esse dispositivo, tá? Que seria esse lançador de teias, que ele conseguiria fazer que ele pudesse locomover como se fosse uma aranha, puxasse a teia. Até porque não tinha muita lógica, muito sentido ele criar uma teia orgânica devido a picada. Bem, pessoa poderes, quadrinho, beleza? Mas naquele momento, como ele deveria ser um gênio, o mais interessante seria ele ter a teia. E a ideia dessa substância é o quê? Sempre que ela é lixada, é uma substância líquida que, com um contato com o ar, ela solidifica e prende a parede. Beleza, mas aí veio o filme do Sam Raimi, onde nós vimos nosso querido Tobey lançando a teia orgânica. Qual foi a justificativa dele? A justificativa dele foi o seguinte: cara, você chegar e colocar que um adolescente conseguiu criar uma teia que até hoje ela não foi, nenhum cientista conseguiu reproduzir, é complicado. Então ele pensou, vamos fazer uma coisa mais para a realidade e fazer com que ele lançasse a teia pelo pulso. Até porque muita gente engraçadinha fala que, teoricamente, o Tobo deveria lançar a teia de uma outra forma, né? Parecendo aí. Mas, voltando, ele quis dar essa ideia de mais realidade. E daí trouxe a teia orgânica. E gerou muita controvérsia. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Mas, enfim, essa ideia não foi exclusiva do Sam Raimi. Pode não saber disso. Em 1980, por aí, uma coisa assim, James Cameron, o cara que fez Avatar e Titanic, era para ser o diretor do Homem-Aranha. Ia ter uma versão do Homem-Aranha lá atrás. E, assim, eu vou trazer mais detalhes no próximo vídeo, mas só para você ter uma ideia, quem ia ser o Homem-Aranha nesse caso seria o Leonardo DiCaprio. Ó, tudo bem diferente, mas isso fica para um próximo vídeo. Vamos lá, voltando. Então, o Sam Raimi se aproveitou dessa ideia para trazer a teia orgânica. E com ela trouxe algumas vantagens, né? Por quê? Vamos lá. Uma das principais diferenças entre as teias é que a teia sintética, ela depende, obviamente, né, do cartucho que ele carrega e também da quantidade de cartucho que ele consegue carregar, né? A quantidade de refil que ele está carregando. Então, de quantos acabou ali, acabou. Né? Acabou o milho, acabou o coca. Mas na teia orgânica, tudo bem diferente. A teia orgânica, ela dura muito mais tempo. Entendeu? Então, assim, ele consegue explicar por muito mais tempo. Inclusive, nos quadrinhos, onde normalmente é a sintética, já houveram ocasiões onde apareceram as teias orgânicas, onde o Peter Parker teve a teia orgânica. E ele comenta que o problema é que ele se sente muito cansado e desidratado depois de um tempo. Afinal de contas, tendo aquele líquido da substância o tempo inteiro. Mas tem outros tipos de Homem-Aranha que usam a teia orgânica, como a teia de seda, por exemplo, e usa muito bem, é excepcional. Isso é contar que a história dela é fantástica. Então, e uma outra vantagem, né, apesar de, né, você ter uma quantidade, você ficar limitado a cartucho, você ter também, aquele ser mais crível, né, já que é um adolescente, que dali a visão deles, eles tiveram mais tempo de desenvolver o personagem. Não precisava ficar explicando, como é que foi criado, ele foi fazendo o processo científico, testando a teia. Não, simplesmente ele só a teia. Pronto. Então você teve mais tempo para desenvolver o personagem. Teve lógica, e foi muito bom. Você sabe que o primeiro Homem-Aranha aí do Tom Maguire é sensacional. Já nas outras versões que vieram depois, do Andrew Garfield e nosso querido Tom Holland, a teia ela é sintética, foi criada. Só que tem uma pequena diferença também. A gente fala, interessante, mas olha só, vamos lá, vamos pegar do Andrew Garfield. Do Andrew Garfield, a teia sintética criada, ela foi desenvolvida pelo pai dele por muito tempo, e depois ele aprimorou essa teia para criar a teia sintética ficar resistente do que é. Beleza? Então, méritos para o pai dele que começou o estudo, ele só conseguiu evoluir, né? Melhorar essa teia. No caso do Tom Holland, ele já criava esse material, já fazia testes. Mas também foi possível deixá-la bem mais resistente a teia que nós vimos no cinema, no CM, devido à ajuda do Tony Stark, claro, toda a tecnologia que existia que desenvolveu melhor essa teia. Então, nos dois casos, não foi uma coisa criada somente pelo Peter Parker, né? O original dele. Que nos quadrinhos é assim, nos quadrinhos o adolescente ele cria aquilo ali, sozinho, ele desenvolve, faz ali, tem ajuda de ninguém, não tem o tio que já tinha feito, como é o pai que já tinha feito, ou a tecnologia Stark sendo usada, não. Ele criou. Então, de qualquer forma, para quem reclama muito dos cinemas, nos cinemas também eles fizeram uma adaptaçãozinha para dar melhorada. Porque imagina, o Andrew Garfield nunca
teve noção da teia, vira lá, ele começa a fazer um dispositivo e, claro, um mês está pronto. Uma parada que até hoje os cientistas não conseguiram criar. Então, né, fica meio diferente. Uma outra característica muito grande da teia sintética, né, vamos botar sua vantagem para a teia orgânica, é que ela consegue moldar objetos. Então, nos quadrinhos, ele criando um paraquedas, criando não sei o quê, criando um barco, criando várias coisinhas. Está aparecendo na tela para vocês aí. Então, a teia sintética consegue moldar objetos, coisa que a teia orgânica não consegue. Agora, voltando para a teia orgânica, a gente vai lá, a gente volta. A teia orgânica é o seguinte, ela tem uma quantidade limitada, mas você sabia que ela pode ser infinita? Como? Quando ele está unido com o Venom. Sempre já foi colocado nos quadrinhos, quando o Aranha estava com o Venom, cara, ali ele tem infinito. Claro, porque o Venom potencializa vários poderes dele. A gente já viu, o Venom aumenta a força, aumenta a velocidade e também a produção de teias. Então a teia dele é considerada infinita. Não sei se realmente é infinita, mas também ninguém duvida desse teste. Mas deve ser uma quantidade tão absurda que é beira o infinito. Agora, uma outra curiosidade, como eu já falei aqui, os cientistas até hoje não conseguiram replicar. E sabia que eles tentam muito replicar? Porque uma galera fala assim, cara, será que seria possível realmente eles lançar uma teia e ficar pendurado pelos prédios, passando de um lado para o outro? Cara, se você acha que isso é ficção, não, ele poderia realmente. Existem uns estudos com umas teias de aranha que são absurdas. Para vocês terem uma ideia, tem teia de aranha que ela consegue, o fio dela, a fibra dela, ser até 5 vezes mais resistente do que o material que é feito para fazer o Kevlar, que é o colete à prova de bala. 5 vezes mais resistente que a fibra utilizada no Kevlar. E, detalhe, ela consegue ser até 5 vezes mais forte. 5 vezes mais forte que o cabo de aço. Isso, um fio dela, imagina você fazer uma, trançado, ele lança um trançado de fios ali. E, para ser mais bizarro ainda, em 2009, foi descoberto uma espécie de aranha que a bichinha consegue fazer uma teia enorme, minúscula, centímetros, sei lá. Mas ela consegue fazer teias enormes que passam por cima de um rio, que tem uma resistência absurda, inclusive quando ela pega um bicho, que fica preso ali. E ela consegue ter, tá, galera, só pra vocês terem uma ideia, uma resistência de até 10 vezes a resistência da fibra do Kevlar. Então, você entende por que os cientistas estudam tanto as teias de aranha? Imagina se eles conseguirem fazer isso. Cara, o Kevlar foi o espaço. Imagina um colete de bala 10 vezes mais resistente. E mais leve. A fibra dela é mais leve também. Um cabo de aço. Uma coisa que seja 10 vezes mais resistente que o cabo de aço. E mais leve. Então, assim, eles estudam até hoje, mas ainda não conseguiu. Então, assim, em resumo, a teia orgânica, eu acho, na minha opinião, a teia orgânica mais interessante, mais maneira. Foge um pouco do que é os quadrinhos, isso aqui, mas, cara, é quadrinho, é história, é ficção, entendeu? Na minha opinião, eu prefiro a teia orgânica, devido a você ter essa questão, esse detalhe infinito. E em relação à sintética, até porque a sintética depende do web shooter. Em que em muitos casos já deu problema, travou, e o que aconteceu? Ele ficou sem poder lançar as teias. Já no caso da orgânica, só escutar o braço do coitado do Peter Parker, que eu acho que ainda não aconteceu. Se aconteceu, deixa aqui embaixo. Mas e você? Qual a sua opinião? Qual você prefere? A teia orgânica ou a teia sintética? Meu voto foi para a teia orgânica. Deixa aqui embaixo o que você acha. Se tiver mais alguma outra informação que você sabe aí, que passou desse vídeo, algum outro detalhe, alguma outra situação, também coloca aí embaixo, que é sempre bom a comunidade estar falando e com isso a gente vai enriquecendo cada vez mais o conteúdo. Beleza, galera? Então, vamos ficando aqui. Até a próxima. Valeu!